Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas, né? A gente vai começar aqui mais uma ação hoje do Pensando Educação Física Escolar, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Leandro Rafael, sou professor de Educação Física e Informação, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do coletivo Pensando em Educação Física Escolar, né? E hoje eu serei o mediador dessa conversa, né, que vai tratar sobre a escola, sobre a educação física, sobre a educação e as práticas corporais de aventura, né? Com essa live a gente está inaugurando mais uma ação construída por professores e para professores, desenvolvida por esse coletivo, né, que é o Pensando em Educação Física Escolar, que é o projeto Papo de Escola, né? E esse projeto, como os demais, tem o objetivo de propor um espaço de troca de experiências e diálogo, né? Que é a base do nosso coletivo, em que professoras e professores convidados apresentam suas experiências, vivências, práticas de ensino e pesquisas na educação física, acerca de um tema definido previamente, né? Nessa primeira edição, que está ocorrendo hoje, dia 28 de maio, a gente vai ter como tema a aventura nas escolas, e a gente vai receber como convidado o professor Luiz Gustavo Nicásio, o professor Marlon Teodoro e o professor Tiago Felipe da Silva, né? Que eles vão se apresentar mais aprofundadamente adiante, né? A gente informa a vocês a dinâmica de como é que vai funcionar essa live, né? Hoje, os professores vão ter em torno de 7 a 10 minutos para sintetizar essas informações que eles vão trazer para a gente, né, e compartilhar. E aí, ao término desse compartilhamento, nós vamos abrir para as perguntas, para as reflexões, né, dos participantes que estiverem aí acompanhando a gente na live, né. Então, desde já, a gente agradece a participação de todos e de todas aí nessa nova empreitada, né, nesse novo projeto Papo de Escola do Pensando, né, e a gente espera que seja de grande valia, né, a prosa que vai vir a seguir, né. Lembrando, fiquem à vontade para perguntar, refletir e dialogar com a gente, né? Esse é o intuito. A fala vai ser bem rápida, a gente quer dialogar com vocês, tá ok? Vamos começar essa prosa com o professor Tiago, né? Então eu passo a palavra para você, Tiago. Desde já a gente do Pensando agradece a sua participação e o seu envolvimento, né? Então fique à vontade aí para a sua apresentação. Beleza? Boa noite para todas, para todos. Então, dá sequência aí à apresentação que o Leandro fez. Estou com a responsa de abrir o papo e preparei 3 pontos principais para a gente conversar rapidinho, nesses 7, 10 minutos. O primeiro deles, como que a atividade de aventura entrou no contexto da minha formação, assim, no início também do trabalho com a escola. O segundo deles, especificamente, uma experiência em colégio particular aqui em BH, que eu trabalho. E o terceiro, que, alinhando com os professores, ficou um aspecto de dicas ou processos de criação de uma corrida, assim, no contexto escolar. Vai ser bem rapidinho, então, como o Leandro falou aí, a gente vai reservar um tempo para conversar depois. Então, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela aqui, porque eu falei que eu fiquei velho, então eu esqueço as coisas, preciso fazer um roteiro. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Bem, então, como o Leandro já falou, meu nome é Tiago. Resumidamente aqui, na minha experiência, sou graduado em Educação Física no ano de 2005. Depois aqui, mestrado em Lazer, com o GFUT aqui na Federal, e desde 2010 como professor aqui de Educação Física no Santo Agostinho. Da graduação até o lazer e algumas experiências também com universidades e outras propostas, mas passando bem rápido aqui para a gente seguir com o tema. Bem, primeira questão então, primeiro tópico aí, atividade de aventura na escola, como é que isso começou para mim? Então, conheci na universidade ainda, e eu sou de Valadares, lá um espaço privilegiado para essas atividades de aventura, com diversas possibilidades, assim, e no início queria colocar isso numa escola particular da qual eu trabalhava lá. No início, muita dificuldade relacionada mais a preconceito, a uma questão de que eram atividades muito marginalizadas ou perigosas, então um diálogo bem complexo, assim,
com a gestão escolar. Na época, eu lembro que eu ficava registrando quais eram os argumentos contrários e ficava em casa pensando assim, poxa, como é que eu vou responder isso aqui? Preciso apresentar um projeto para isso e tudo. E aí, uma desculpa que a gente conseguiu na época, eu e mais 2 professores que trabalhávamos nessa escola, foi de colocar as atividades de aventura numa espécie de esportes de exibição durante os jogos escolares. Então, foi a primeira experiência que aconteceu, e daí a gente colocou algumas falsa baiana assim, para os meninos, as professores mais corajosos desciam assim, num rapelzinho que a gente fez um certo barulho com isso, e foi legal porque isso abriu o diálogo para a gente pensar as atividades de aventura como conteúdo da educação física. Então, aí a gente conseguiu um espaço para dialogar com projetos, e aí, especificamente, no ensino médio, onde eu trabalhava lá, a gente inseriu as atividades de aventura como conteúdo assim, da terceira série. Então, a gente fez uma série de ações, tanto na escola, quanto também, em 2006, o primeiro acampamento com essa galera. E aí a gente foi para o Pico da Ibituruna, que é em Valadares, um local também, como eu falei, bem privilegiado para essas atividades, e trabalhamos trekking, aspectos de segurança com o time, assim, catalogação de árvores. A gente conseguiu que os professores de biologia se envolvessem nessa atividade com a gente, então uma série de atividades avaliativas também no percurso, que os alunos iam desenvolvendo, e a gente pôde, de fato, realizar esse trabalho aí em 2006 com o time, que se estendeu para 2007 e 2008 também, né? Além de outras atividades, como canoagem, as próprias corridas de orientação, as atividades de lazer em diferentes espaços no ambiente, assim, e a gente foi evoluindo isso para os outros anos, né? No mesmo espaço aí, com alguns elementos de segurança. Essa foto eu deixei porque tem perneiro, isso foi uma polêmica na época, né? Cobra na trilha, como é que a gente vai lidar com os meninos e tal? Enfim, uma série de questões. Depois, nos outros anos, mais organizado, tinha colete, a gente explorava melhor a dimensão das próprias corridas de orientação, trabalhando camping, assim, canoagem e outros elementos também de aventura. E também no próprio Pico, também acompanhando os campeonatos, né, de voo livre que já acontecem na região há vários anos. Assim. Então, basicamente, isso, assim, como que isso entrou numa história aí de 2, 3 minutos de como isso aconteceu na minha experiência como professor já em 2006, 2007, 2008. Corrida de orientação aqui no colégio em BH, em parceria com uma outra professora também de educação física, a gente já inseriu as corridas de orientação dentro da temática do lazer, também no ensino médio, aqui, lá em Valadares, na terceira série, aqui na segunda série, no ensino médio. Então, a gente trabalhou muito isso com a dimensão do próprio contexto da orientação nas aulas, bússola, constrói bússola, recorta o papelzinho, depois compra mais bússolas, orientação, conta passos, navegação, diferentes pessoas envolvidas no aspecto da própria corrida, assim, e exploramos bem a criatividade assim para trabalhar as narrativas mesmo. Então, criamos diferentes histórias para as aulas, assim, então cada aula era um módulo dessa história, assim, então foi bem legal. Trouxe algumas fotos para vocês verem aqui algumas imagens de quase 10 anos, talvez 10 anos, muito tempo já. Então, Slack também, muita coisa relacionada à própria orientação aqui. E o terceiro e último ponto aqui dessa passagem rápida, processo de criação, estrutura e mapa, assim, pensando basicamente na orientação. Pensando aqui na orientação, mas é um pouco de como eu faço, assim, estou compartilhando para talvez qualquer contexto, qualquer conteúdo da educação física, assim. Da série, o óbvio precisa ser dito, né? Então, a primeira coisa, planejar. No contexto da orientação, normalmente visitar o local onde isso vai acontecer e fazer registros. Essa visita, pelo menos nessa época que eu estou compartilhando, ela era presencial mesmo, fotografar tudo, registrar, então registrar os pontos de atenção, onde que precisa ter mais cuidado, segurança, se tem algum ponto que precisa ser isolado, registrar também os pontos que, de acordo com o que eu estou planejando, seriam pontos importantes para a gente
manter ativo, assim, não, essa árvore aqui eu vou usar, isso aqui tem uma história interessante, então registrar isso. E hoje, utilizando muito o Google Maps mesmo, a primeira visita que acontece é a partir do Google, que já dá um panorama geral, claro, depois visitar o espaço faz sentido também. E depois, como eu já falei, identificação de registros, dos pontos de atenção e dos pontos que a gente vai utilizar no contexto daquela história. Assim. O primeiro aspecto é esse, nesse processo de criação. Assim. Se eu estou pensando numa aula, tem 4 elementos básicos. Assim. Primeiro é conteúdo, segundo é forma, terceiro é própria experiência, assim, e hoje, no contexto da própria base nacional, as habilidades assim, que a gente está trabalhando. Então, conteúdo ao que é objeto de aprendizagem mesmo, questões de segurança, navegação, o que vai ser trabalhado naquele contexto, ali, pensando uma aula de orientação, forma, mapas, desenhos, construção metodológica que a gente vai utilizar, tem um zilhão de possibilidades, né? Então, nessa conversa rapidinho, trazendo só alguns elementos. Experiência, justamente como é que vai ser, como é que a coisa toda vai acontecer, que elementos que a gente vai trazer do ponto de vista da criatividade mesmo para envolver aquele aspecto ali de acordo com o tempo, com o espaço que eu tenho, e as habilidades que a gente está se propondo a trabalhar nessa jornada. Se não é uma aula, é algo que você vai criar para alguma empresa, ou alguma, enfim, alguma outra atividade que não seja necessariamente uma aula, uma atividade, os 3 primeiros elementos, o contexto, forma e experiência. O contexto ao invés do conteúdo aí, né? A narrativa da proposta, estou colocando isso aqui porque às vezes, eu pelo menos já aconteceu muito, a gente queria trabalhar uma espécie de corrida de orientação, mas que tivesse contextualizado especificamente com a narrativa do jogo tal, ou então do filme tal. Então, vai desenhar uma espécie de corrida, entre aspas, aí, mas com uma história, como é que isso vai acontecer, como é que você vai explorar os espaços, as provas, etc. Forma a mesma coisa do anterior e experiência também. Um pouquinho disso. E fechando de verdade, eu só trouxe alguns exemplos aqui de mapas, né, né, uns 3, 4 exemplos aqui de como particularmente construir isso assim. Tem desde uma coisa mais quadriculada mesmo, assim, usando o croquis do ambiente da escola. Essa aqui é da escola lá em Valadares, onde estava o rio, onde estavam as quadras, e aí desenhava isso mesmo num Word, assim, um PowerPoint, sei lá, e colocando os bloquinhos, até uma outra experiência que é dessas dos alunos que eu mostrei, de 2006, que foi uma coisa na mão mesmo, assim, pegou papel e desenhou na mão mesmo, aí colocando os elementos principais, assim, tinha uma gameleira, então esse aqui é um ponto de controle importante, vou usar, essa casinha aqui vou usar, depois esse mapa que é o mesmo, também na mão, com os outros efeitos assim, e até esses mais contemporâneos, assim, que são das casinhas do Google mesmo, aí copia umas árvores também, coloca um fundo e vai montando. Aí tem de dia, tem de noite, e esse aqui eu trouxe até porque ele já é um mapa contextualizado com uma narrativa que tinha a ver com xadrez. A atividade chamava checkmate e tudo, então, no fundo, aí tem uns tabuleiros quadriculados, as orientações eram muito de acordo com as peças de xadrez. Então, basicamente isso, os 3 pontos que eu me propus aqui a falar rapidinho, a expor, e aí depois a gente segue aí para trocar ideia com vocês. Beleza? Com você aí, Leandro. Ótimo. Muito obrigado, Thiago. Foi muito rica a contribuição, assim. A gente vê essa relevância, né, de ver na prática mesmo a experiência das práticas corporais de aventura, né, e que é possível colocar isso no chão da escola, né. Então, agora, nesse momento, a gente passa para o professor Luiz Nicásio para poder apresentar um pouquinho do que ele trouxe para a gente. Com você a palavra, Luiz. Valeu, Leandro. Então, pessoal, como o Leandro falou, meu nome é Luiz Nicásio, sou professor lá do Centro Pedagógico da UFMG. Desde 2018 eu venho oferecendo também a disciplina Atividade de Aventura, Lazer e Educação na Escola de Educação Física da UFMG. O Marlon está lá junto comigo também, né? Daqui a pouco ele vai falar.
E a gente ontem bateu uma bola aqui para poder organizar a nossa fala, aproveitando dessa capacidade de sistematização do Thiago, que ele chama de falar que ele está velho, não tem nada a ver com estar velho, para trazer um tom diferente em cada uma das falas. Então, eu optei por falar um pouco sobre acampamento, mas com foco em dizer sobre o processo de formação a partir dos pares, nessa lógica do acampamento. Então, assim, eu organizei um primeiro acampamento em 2007, um pouco não, bastante depois que o Thiago. E vim de lá para cá, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com acampamento, com acantonamento, com as crianças menores. E a perspectiva é um pouco falar sobre como que eu tenho feito isso e outras pessoas que fizeram isso, ou que fazem isso, tanto no diálogo comigo e com o Marlon e com o Thiago e com outras pessoas, mas também do ponto de vista autônomo. Assim. Então, o Thiago leva essa conversa lá para os idos de 2005, que a gente ainda não tinha a BNCC apontando para as práticas corporais de aventura, mas que já tinha muita gente trabalhando com esses elementos na escola, né? Isso não é novo. Eu e o Thiago tivemos a oportunidade de ter aula com o professor Cássio Vinícius, que assim, acho que é muito importante na formação de nós dois, no âmbito dessas práticas, e aí, assim, ajuda a gente a se apaixonar por essas coisas. Então, o acampamento, ele é uma prática assim, que, em princípio, pode parecer muito longe da realidade das escolas que muitos de vocês estão assistindo aí, tem nas escolas. Então, eu queria pedir o Leandro, primeiro, para colocar uma imagem. Eu não fiz a apresentação bonitinha, não. Eu trouxe 4 imagens só para a gente seguir a conversa aqui. Colocar a imagem das barracas. Então, essa imagem aí não é de um trabalho que eu fiz. Essa imagem é de um professor que trabalha na rede municipal de Santa Luzia e na rede estadual de Minas Gerais. Santa Luzia, para quem é de fora de Minas, BH, que é uma cidade da região metropolitana. E esse professor, assim, ele não tinha nenhuma experiência com práticas de aventura, com acampamento, com acantonamento, com qualquer coisa que fosse. Ele mesmo não tinha o hábito de ir acampar. Essa escola aí é uma escola estadual, né? E aí são alunos de... Mentira, não é uma escola estadual, é uma escola municipal, da rede municipal de Santa Luzia. E o Felipe, que é esse professor, ontem eu perguntei para ele se eu podia citar pelo nome, ele viu uma formação de um trabalho que a gente tem com outro projeto no Pensando, em que era sobre práticas corporais de aventura, e eu tinha acabado de chegar na UFMG, e queria fazer uma parceria com escolas para esse processo da disciplina. E no final dessa formação eu falei assim, gente, tem uma perspectiva de fazer um trabalho conjunto de formação inicial e de formação continuada, em que eu vou dar suporte junto com os alunos da graduação e tal. E assim, ele levantou a mão na hora e daí para frente ele correu atrás enlouquecidamente, assim. É um dos caras mais competentes que eu conheço, assim, e vem fazendo um trabalho muito legal. Daí para frente, pode passar para a próxima foto, Leandro. O Felipe foi, ele está aí do lado dessa moça de capa rosa, que é um cobertor, ele está à direita ali sentadinho. Ele foi para um trabalho de uma outra professora, que é professora lá do IFMG Campus Ouro Preto, que é essa imagem aí é desse dia, desse trabalho, que foi um acampamento lá no Pico da Bandeira, né, o terceiro ponto mais alto do país. Subi para ver isso daí. Então, assim, eu brinco com os meninos da graduação e quem vai lá comigo, que é subir, sentar, esperar o sol nascer, chorar e descer. E eu aprendi isso com o Marlon, na verdade, dessa história de subir, chorar e descer. E aí ele foi, viu e falou assim, olha, não é isso aqui que eu dou conta ainda, e nem era isso que a gente tinha uma expectativa que fizesse. Então ele pegou um movimento em que eu vinha executando nos acampamentos que eu fazia em escolas, e levou para a escola dentro da possibilidade dele. Então, assim,
o que o Thiago retrata do ponto de vista da organização, então, primeira coisa é visitar o lugar. Então, ele foi escolher um lugar que estava dentro das possibilidades da escola dele. Vamos lembrar que é uma escola pública municipal, então o recurso não é uma coisa que está muito disponível. Então, ele encontrou um espaço, negociou, né, um pouco fora da cidade, com determinada condição de suporte para fazer as coisas. E aí ele pergunta se no dia poderia ir eu e o Marlon lá. Nós fomos lá junto com ele, visitamos, vimos como é que é o lugar, voltamos. E assim, para organizar um acampamento, a coisa mais cara que você vai conseguir ter no seu planejamento provavelmente é o transporte, se for para muito longe. Então ele negociou com a escola, conseguiu um transporte relativamente barato. Aí, dentro dos princípios assim de organização que eu passei para ele, né, daquilo que eu vinha fazendo, e que é uma lógica de fazer, tem dezenas de lógicas de fazer acampamento. De criar equipes, então ele constituía equipes para que as pessoas identificassem aquilo que era necessário e como que a gente ia conseguir. Então, assim, a gente pensa, para acampar precisa de quê? De uma barraca. Nem todo mundo tem barraca e quando tem, não é uma barraca boa. As fotos, as barracas da foto anterior, né, são dos meninos da escola, né, eles correram atrás, viram com o vizinho, viram com o amigo. Então, você vai ver aqui na imagem, para que tenha um pouco mais de experiência com barraca, vai ver essas duas barracas aqui, azuis com tetinho amarelo, não é uma barraca de qualidade se você pegar uma situação de tempo adverso. Mas não era o período que ele foi. Então, assim, ele foi estudar clima, foi estudar tempo, foi estudar o local, e a gente veio se organizando. E aí é preciso um suporte. Então, quando eu organizo o acampamento, tem que levar alguém que é o suporte de saúde. Então, ele dialoga com a escola, e isso foi muito interessante, porque ele acabou conseguindo um trabalho bacana de fazer com que as pessoas se engajassem na escola. Então, uma professora que também era enfermeira no SAMU se disponibilizou. Ele acessa a comunidade, descobre que uma empresa da comunidade tem uma ambulância e a empresa disponibiliza a ambulância. Então, ele leva uma ambulância, mas não tinha motorista, uma pessoa vai dirigindo. Então, esse engajamento da escola, né, transporte, segurança do ponto de vista da saúde, organização das barracas, ele foi fazendo. E ele leva isso, consegue organizar, e isso foi feito em maio de 2018, e é logo após a promulgação da BNCC. E aí vem uma situação muito interessante para a gente pensar, que a diretora da escola na época estava questionando, né, de uma das escolas que ele trabalhava, estava questionando a inserção, não era nem dessa, não era da outra, porque essa recebeu muito bem. A inclusão das práticas de aventura. Eu não estou falando que ele não estava falando de fazer acampamento nessa outra escola. Ele estava querendo trabalhar com parkour e tal. E aí perguntaram para ele lá nessa escola sobre onde estava, né? O que isso ia fazer, porque no CBC, que é os conteúdos básicos comuns aqui de Minas Gerais, que é o documento que rege a rede estadual, não consta isso lá. E aí a gente volta a pensar, né? O Thiago falando de 2005, PCN não tinha práticas de aventura, mas aí a discussão que estava rodando era uma outra. E aí por que eu estou falando disso tudo? Para dizer que o trabalho que a pessoa foi fazer não estava impregnado da necessidade de haver um documento que apontasse para isso, e da falta de conhecimento, porque a gente não vai ter domínio por todos os conhecimentos, todos os conteúdos que tem na educação física. Então ele foi lá e correu atrás. Bom, aí eu queria falar de um outro professor, que eu não estou com fotos dele aqui, mas para dizer da exceção que é a gente ficar pensando a partir dos lugares, por exemplo, que Thiago ocupa hoje, que é uma escola na capital, né? Está na região metropolitana, mas é uma escola na capital, que eu ocupei durante muito tempo e que hoje eu estou em uma escola da capital também, porque apesar de estar na universidade é uma escola. As práticas de aventura fazem parte de um conteúdo muito caro a pessoas que estão em outros lugares. Então, o professor Jean, que trabalha na rede estadual e está lá em Santana do Riacho, que é a região da Serra do Cipó aqui, frequentemente ele manda imagens dos trabalhos que ele tem desenvolvido. E aquilo faz parte do cotidiano das crianças, né? A natureza está no entorno. E aí, quando eu penso no trabalho dele, eu questiono o meu trabalho quando eu fui professor em Ouro Preto. Pode passar, por favor, Leandro.
A próxima. Essa imagem aí é de um acampamento que eu organizei em Ouro Preto, em 2017, não, abril de 2018. Não, mentira, abril de 2016. Porque eu tinha chegado, imediatamente estava em greve e logo depois, quando eu volto, estava no final do ano, mas era uma turma muito legal. E analisando o contexto da região, assim, para quem não conhece Ouro Preto, vá conhecer, porque é um lugar muito legal e é rodeado de possibilidades de práticas na natureza. Só que, acompanhando essa lógica de pensamento para o planejamento que o Thiago traz, eu não conseguia fazer uma visita técnica para reconhecer um espaço que era muito próximo para eles e fui levar essa galera para acampar no Pico da Bandeira, que está ali a quase 400 quilômetros de distância de Ouro Preto. Então, assim, muitos deles, para não dizer todos, nunca tinham acampado. Assim, a gente vai tirar deles essa possibilidade de acampar? Não vamos. Então, assim, pode passar aí, por favor, Leandro, a próxima. Então, essa imagem, assim, para ir encerrando a minha fala, é para dizer que as experiências que podem ser comportadas tanto na escola, né? O Thiago trouxe ali umas imagens dos meninos descendo de rapel, de fazendo a fossa baiana, quanto na hora que você sai para fazer um trabalho de campo, são experiências muito diferenciadas, né, para esses alunos, assim. Então, que a gente possa aproveitar que agora um documento norteador aponta na direção do trato com esse conteúdo e venha para eles. Então, eu vou encerrando por aqui, passar para o Marlon para a gente deixar a conversa do que é organizar, não sei o quê, na hora que vier para o bate-papo. Valeu. Tá certo, obrigado, professor Luiz. Então, a gente passa agora a palavra para o professor Marlon Teodoro, né, que vai compartilhar um pouco aí para a gente. Com você, Marlon. Boa noite, galera. Estamos aí. Vou falar rapidinho aqui sobre a minha trajetória e o Luiz pediu para eu falar um pouco sobre o parkour na escola, né? Eu me formei em 2010, né, em Educação Física, então formei em licenciatura, bacharelado, hoje eu estou concluindo o meu mestrado lá na UFMG, e a minha trajetória com esportes de aventura, ela vem muito antes da Educação Física, né? Eu nem sabia que a Educação Física poderia atuar também dentro dessa dimensão, depois que eu entrei no curso, é que eu fui saber, e aí eu direcionei toda a minha trajetória para me especializar nisso, né? E aí, se alguém tiver curiosidade para saber mais sobre a minha formação, eu aconselho aí no Instagram, ou então no site mesmo, bravaventure.com.br, porque lá tem tudo. Passei um período na Amazônia me especializando nisso também, morei 4 anos na selva, passei um período na Europa mochilando para poder entender como que funcionava isso, para treinar parkour no lugar onde surgiu o parkour. Morei um período de 1 ano na Nova Zelândia para poder vivenciar os esportes de aventura no principal país do mundo onde essas coisas acontecem. Então, eu fui adquirindo experiências e voltei para o Brasil para colocar isso em prática. E como que eu tenho feito isso atualmente? Eu ministro uma disciplina de esporte de aventura, junto com outro professor lá na UFMG, e de vez em quando sou convidado para fazer palestras em outras universidades também, outras faculdades aqui da região metropolitana. Ofereço treinamentos para professores e para grupos de aventureiros que querem ou viajar pela América Latina ou fazer alguma trilha, como o Caminho de Santiago de Compostela, Appalachian Trail e tantas outras trilhas aí pelo mundo. Eu ofereço treinamento. E aí, o que eu tenho observado em relação ao parkour? Eu poderia falar sobre outros assuntos aqui, na verdade eu fico doido para falar sobre tudo aqui, mas tem que focar no parkour. Quando a gente chega com esse tema na escola, o principal embate que a gente enfrenta parkour é uma coisa de bandido, você vai ensinar os meninos a pular as coisas, como assim? E também eu trabalho na prefeitura, eu coordeno um projeto de esportes de aventura na prefeitura municipal aqui de Belo Horizonte, e aí a gente trabalha lá com parkour e skate, em comunidades de vulnerabilidade social. E aí a primeira coisa que o pessoal pergunta é isso, você está ensinando o bandido a pular muro, a roubar as coisas, tá? Então esse é um tipo de argumento que sempre aparece, né? E é muito perigoso, o menino vai quebrar, vai machucar.
E aí, como que a gente lida com essa situação, né? Quando você encontra, por exemplo, uma direção que não entende o que está acontecendo, ou os outros professores também que não entendem, e aí fica aquilo, o que eu faço, como é. E aí a gente vê a ideia aqui desse encontro é tentar dar um pontapé inicial para que vocês consigam pesquisar por conta própria e adquirir conhecimento para justificar isso, porque não adianta nada também a gente aqui ficar mastigando as coisas, aí chega na hora você não consegue. Então, é entender a essência do parkour mesmo. O parkour, ele basicamente é como se fosse arte marcial, então ele tem vários conceitos, várias ideias, tem filosofia, ideologia, e aí é a partir daí que a gente começa a conversar sobre o parkour na escola. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, na Finlândia. Por que o parkour ganhou esse boom no mundo, né? Inclusive, agora, ele seria esporte olímpico, né? A partir das Olimpíadas que aconteceria agora. Então, por que isso está acontecendo? Não é à toa que esse esporte está ganhando notoriedade assim, pelo mundo, né? Na Finlândia e na Inglaterra são bons exemplos de como que as coisas acontecem em relação ao parkour. Quando eles vão construir uma praça, por exemplo, né, ou um espaço público de lazer, eles consultam os praticantes de parkour e os praticantes de skate e outras modalidades de aventuras urbanas, né? Em especial o parkour. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: nós vamos construir uma praça, como se fosse uma skate park de parkour, mas os praticantes de parkour eles não querem um local para praticar parkour. O que eles buscam, na verdade, é um local acessível para que eles possam treinar sem ter coibição, sem proibir. Então, o que as prefeituras têm feito na Finlândia e na Inglaterra? Eles chamam essas pessoas para ajudar na construção de uma praça, por exemplo, e aí o que acontece? Os materiais dessa praça, eles são de altíssima qualidade. O banco, o corrimão, a arquitetura local, ela é construída com objetos de qualidade. Então, uma tinta especial que não vai manchar. Então, as pessoas podem subir, podem pular, podem utilizar os espaços das diversas formas. E aí, quem ganha com isso? A sociedade, porque ganha um patrimônio público de qualidade, e o pessoal pode treinar, ocupar o espaço sem ser coibido. Então, esse é um detalhe, por exemplo, que o parkour está interferindo em vários locais no mundo, assim, que vem acontecendo, então gera uma discussão na arquitetura e em vários outros aspectos também. E é isso, cara. Então, eu quero mais ver o que vocês têm para perguntar, porque a gente está falando aqui e tal, mas nós estamos querendo responder, porque eu sei que deve ter gente aí doida para perguntar o que fazer, como é que faz e tal. Mas antes de passar a palavra para vocês, deixa eu só falar só mais uma coisa aqui, que eu separei alguns livros, que vai estar disponível aí depois os nomes deles, porque as pessoas normalmente falam também que não existe referência. Não tem referência para poder justificar isso ou aquilo. Cara, o que mais a gente tem é referência sobre isso. Então, é só saber procurar, e aí a gente vai ajudar aqui. E vamos lá, vamos começar a responder as perguntas. Quero ver o que esse povo quer perguntar aí para saber para onde a gente vai direcionar esse papo. Vamos embora. Obrigado, Marlon, pela contribuição, né? Então, agora, nesse momento, a gente abre para as perguntas, né? Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, alguma reflexão e dialogar mesmo com esses 3 professores que estão aqui hoje com a gente, né? Pensando pelo projeto Papo de Escola, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat aqui da live, tá? Então, enquanto ninguém mandou nenhuma pergunta, né? Eu vou começar com uma. Tenho várias perguntas, na verdade, e a fala de vocês provoca a gente de várias formas, né? Então, quando a gente fala de práticas corporais de aventura, né? A primeira coisa, assim, que me vem à cabeça, né? É esse potencial interdisciplinar, né? Que as práticas corporais de aventura permitem, né? Então, vocês mostraram aí pra gente essa relação com a natureza, né? E aí, as pesquisas que têm que ser feitas em relação a clima, espaço geográfico, né? Toda essa relação que as práticas corporais permitem dialogar, né? Dentro da escola e fora dela, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, a opinião em relação a essa interdisciplinaridade das práticas corporais de aventura, né? Como que vocês têm colocado em prática essa relação da prática corporal de aventura com outras disciplinas,
né? Ou então em diálogo com algum outro projeto que a escola mesmo propôs, né? Então eu queria começar o debate em cima dessa questão assim. Então, quem quiser ir respondendo, fica à vontade. Um de cada vez. Então, vou começar a brincar aqui. Então, eu até tinha pensado em falar disso, mas eu estava tão interessado em falar sobre esses outros professores e professores que têm feito um trabalho e sobre o acampamento em si. E aí eu vou direcionar isso para o acampamento. Assim. Pensar num trabalho interdisciplinar, normalmente está ligado a pensar em trabalhar por projeto. E aí o acampamento, em especial em uma escola privada aqui em Belo Horizonte, talvez tenha sido o trabalho mais ligado a uma lógica de pedagogia de projeto que eu já fiz na minha vida. Porque, assim, você não direciona o trabalho para uma ação. Você não vai estudar práticas corporais de aventura, você não vai estudar fisiologia do movimento, a coisa lá das estrelas, astronomia e tal. Você vai vivenciar o acampamento enquanto possibilidade formativa e o conhecimento está ali disperso e unido. Porque eu vou para o acampamento. Então, assim, eu vou pegar o exemplo lá de 2000 foi 2011 que você foi junto, Marlon? Não, acho que foi um pouco antes, né? Foi um pouco antes, fui tantas vezes. Sei lá. O acampamento. Então, assim, o Marlon foi num acampamento que assim, a gente brincava que tinha um professor de ciências, que até mandar um abraço para ele, para o Carlos, que ele é físico. Ele levou um telescópio que, na verdade, era uma máquina de criar nuvem. Para onde ele apontava o telescópio à noite, para os meninos observarem, conversar sobre aquilo e tal, brotava nuvem. Era um negócio impressionante assim à noite. E aí tinha lá o professor de ciências, que era o Carlos, o professor de geografia, que era o Jorge, uma outra professora de geografia, aí tinha o grupo de educação física que estava trabalhando nesse dia junto comigo, e as coisas não estão isoladas em si. Então, foi um momento em que a gente trabalhou mais conjuntamente. Então, em outras situações também, então a gente vai fazer corrida de aventura num parque público que tem aqui em Belo Horizonte, que chama Parque das Mangabeiras. Então, a gente ia com os professores de outras áreas, discutia aquilo, discutia antes, organizava o processo para poder chegar lá, não chega de qualquer jeito. Então, as práticas de aventura são privilegiadas do meu ponto de vista. O que eu acho interessante também, a gente está falando aí da dimensão da escola, mas isso acontece também no âmbito fora da escola, né? Eu tenho experiência também de trabalhar com grupos de pessoas que fazem travessias. E um momento interessante que aconteceu também de aprendizado, que na travessia Lapinha da Serra, quando você chega no topo no topo da serra, você percebe a divisão. Eu não sabia disso, foi graças a um professor que estava lá. Ele falou assim, gente, olha só, desse lado aqui é a Mata Atlântica e aqui é o Cerrado. E aí ele foi explicando por que é Mata Atlântica, porque vem o vento do Oceano Atlântico, e a característica da Mata Atlântica é por causa disso, e a serra impede parte desse vento, e a característica da vegetação do outro lado é completamente diferente. E aí ele falou que leva turma de escola lá e fala sobre isso. E assim, trabalho interdisciplinar, cara, acontece, envolve matemática, envolve todas as dimensões, geografia, biologia. Nossa, é muito interessante isso. Eu lembro que eu fiz também, quando eu trabalhei no centro pedagógico, né? E eu trabalhei com atividade em altura lá, fiz rapel com os meninos. E aí tinha um professor de física que falou sobre roldana e falou sobre atrito, ou seja, misturou física junto com práticas corporais de aventura. Então, depende muito da disponibilidade dos outros professores também abraçarem o projeto. E a gente tem uma sorte, porque essas atividades ela tem um poder de sedução muito grande. Então, ou as pessoas têm curiosidade, ou então têm muita afinidade com esse tema e a gente não encontra barreira para encontrar outros professores para ajudar. Normalmente, às vezes que eu trabalhei em escola, eu fui bem sucedido nesse sentido aí, foi bem interessante. Então vamos lá. A Gilmara Patrícia mandou uma pergunta aqui, geral para todo mundo, né, para os três.
Pessoal, queria saber como surgiu a ideia de inserir estas práticas no currículo escolar. Então, fica aberto aí para vocês responderem. Bem, deixa eu começar com essa então, que aí vai na ordem. No caso, no meu caso, assim, né, em Valadares, inicialmente, são 2 motivos, mas acho que acaba sendo um só. Dentro da proposta da cultura corporal de movimento, a perspectiva é de que os conteúdos a serem estruturados, estudados de maneira didática, pedagógica, eles estivessem relacionados à cultura. E no contexto de Valadares, o ambiente é um ambiente em que provoca a gente a estudar isso, a sistematizar isso, a trabalhar isso. Então, os torneios de voo livre, as próprias rochas, rios, é uma área muito favorável nesse sentido às atividades de aventura. Então, a gente entendeu que isso dialogava com a cultura, né, dentro desses elementos da cultura corporal de movimento. Então, por isso que em algumas universidades ou escolas, sei lá, em contextos no Rio, outros espaços, Santa Catarina, tem surf e em outros lugares tem escalada, tem montanhismo e tudo. Então, acho que a relação com a cultura e a necessidade, de fato, de estruturar, pesquisar, conversar, debater, ensinar isso. Assim. Eu também quero... Fica à vontade, Marlon. Fica à vontade. Quero falar um pouco sobre isso também, né? Foi a Gilmara Patrícia, ela perguntou aqui como que surgiu essa ideia de inserir as práticas corporais no contexto escolar, né? O que eu percebo no mundo, foi 2006 que eu saí do Brasil e comecei a caminhar para poder perceber essas coisas de aventura mesmo. E o que eu tenho percebido, né? São várias práticas de aventura que as pessoas estão se apropriando em diversos ambientes, principalmente em contexto urbano. E aí, o conceito que a gente tinha de esporte até então era aquela coisa mais voltada para as coisas que acontecem nos Jogos Olímpicos, que é o quê? Futebol, quadra, regra, rede. E as pessoas estão se apropriando de práticas infinitas. Por exemplo, existe uma prática, por exemplo, que é a escalada urbana. Isso ainda não chegou no Brasil, que é como se fosse o parkour. O pessoal está escalando monumento, parede, viaduto, e aí prédio, e o pessoal está falando, que isso, você está estragando o monumento? Não é, é uma prática nova que vem surgindo. Então, essas novas práticas, o campo da educação física falou, peraí, isso aí não é esporte, mas será que é? Será que não é? Isso tem a ver com a gente. E a gente tem que se apropriar disso de alguma forma. E dentro da escola não é diferente, porque por exemplo, eu percebia que as crianças tinham uma necessidade de vivenciar essas coisas. Tanto é que quando eu promovi uma oficina de parkour ou de slackline, que na época era algo que pouca gente conhecia, os meninos ficavam doidos querendo vivenciar isso, experimentar. E aí, nada melhor do que a educação física tentar abraçar isso de uma forma de emergência. Falar, não, a gente tem que abraçar isso rápido e depois a gente tenta se adaptar e ver como é que é, porque o conceito de esporte hoje em dia, nossa, ele está ampliando assustadoramente. Daí, você pode ver o surf e tantas outras modalidades, né, a escalada, o parkour entrando para as Olimpíadas. Então, o que é esporte, o que não é, e dentro disso a BNCC já deu um pulo na frente, com algumas ressalvas que eu já até conversei com o professor Nicásio, né, sobre isso, que a gente discorda de algumas coisas que tem na BNCC, que a gente acredita que deveria ampliar mais, mas só de já ter colocado assim, do jeito que está lá, já é um bom início. Então, acredito que, respondendo essa pergunta da Gilmar, né, como é que isso apareceu, acredito que foi mais ou menos isso, tentando entender esse fenômeno que está acontecendo aí agora, que está todo mundo querendo fazer, e como não deixar o pessoal morrer fazendo isso, né? A gente educar, preparar o corpo das pessoas para que as pessoas façam isso de uma forma segura, né? E é isso aí. Eu queria só falar uma coisa que vai na direção dessa pergunta, porque é mais de âmbito pessoal. O Marlon faz um caminho de dizer do âmbito social, da ampliação dessas práticas de aventura, mas aí eu quero dizer assim, né, porque talvez a Gilmara tenha perguntado para a gente
numa direção de o Thiago começa antes, o Marlon começa antes, eu começo antes, dessas coisas estarem documentadas e a gente já coloca na escola, né? Então, do ponto de vista da minha inclusão, né, por que eu fui colocar essas coisas lá? É porque, no meu entendimento, caminhando na direção do que o Marlon falou, isso faz parte da cultura corporal de movimento. Assim, não estava nomeado, né? Inclusive, se a gente for pensar ali no início dos anos 2000, a gente ainda trabalhava com a ideia de AFAM, né? Tem muita gente que ainda trabalha, quando não está falando de escola, de atividade física de aventura na natureza. E tinham outras nomenclaturas que apontavam para o esporte de aventura, esporte radical, esporte não sei o que inclusive apareciam em programas de televisão. Então, eram as brechas que a gente encontrava para justificar aquilo que nos parecia importante. Porque muitas vezes o que vai ser importante do ponto de vista da educação física vai emergir dos alunos. E aí você chega para dar uma aula, e aí tem um menino subindo no muro, pulando para cá, não sei o que, falando do parkour. E aí ele vê um vídeo que era o Partoba, na época, que fez muito sucesso. Aí tá vendo o filme do Davi Belli lá, dito criador do parkour. E aí vê clipe da Madonna que aparece parkour, vê um monte de coisa. E esse menino, né, essas crianças, né, jovens, estão todos discutindo isso, assim, pô, eu não vou deixar isso passar, isso é uma linguagem corporal. Então isso precisa passar. E acaba dialogando com uma relação muito pessoal também, né? O Marlon tem muito mais trajetória do ponto de vista da vivência dessas coisas, mas tanto o Thiago quanto eu, tô falando pelo Thiago aqui, mas qualquer coisa ele me dá um safanão, a gente é amigo de tempo já. A gente já tem uma trajetória também de gostar dessas coisas, então acaba que a perspectiva de querer compartilhar uma coisa que a gente acha interessante e a partir das nossas reflexões parece pertinente para a escola. É isso. Ótimo. Então, já que a gente entrou nesse debate assim mais voltado para o currículo, né? Queria trazer uma pergunta relacionada assim um pouco ao currículo prescrito que é a BNCC, né? Que hoje ela traz para a gente que as práticas corporais de aventura, né, devem ser trabalhadas no 6º e no 7º ano para os alunos, 6º e 7º anos as práticas corporais de aventura na natureza, no meio urbano, e no 7º e 8º ano as práticas corporais de aventura na natureza, né? Então, assim, como que vocês pensam essa relação, né, das práticas corporais com as crianças mais jovens e até mesmo na educação infantil, né, que é um debate, existe práticas corporais de aventura na educação infantil, né, e ao mesmo tempo vou trazer a pergunta do Gabriel aqui, que ele pergunta se vocês têm alguma experiência de trabalhar com as práticas corporais de aventura na EJA. Então, ou seja, né, como que é essa relação de práticas corporais de aventura para além do que a BNCC prescreve, né, ou seja, nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, e para a modalidade de ensino que é a EJA, né? E além disso, o Gabriel pergunta, além disso, né, quais são os cuidados e especificidades em trabalhar com esse público que é a EJA, né? E ao mesmo tempo, quais são os cuidados e as especificidades de trabalhar com o público da educação infantil, né, e dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, quem se sentir à vontade aí para falar, vai lá. Eu acho muito legal, que pergunta fantástica essa pergunta aí, porque as pessoas falam assim, como que eu vou trabalhar as práticas corporais de aventura na infância, por exemplo? E aí a gente vai lá no conceito da palavra aventura, né? Que eu aprendi com o professor Nicásio, né? Que é do latim, né? Adventure, que é o que está por vir, o inesperado, é o conceito da palavra aventura. E aí eu te pergunto, em qual momento da nossa vida a palavra aventura ela representa mais significado? O que é novidade? O que está por vir com mais intensidade? Eu acredito que é o momento da infância, onde quase tudo é novidade. Por exemplo, se você traça um risco no chão e fala que ali é uma ponte e que as pedras que estão do lado são jacarés, a criança vai pilhar naquilo e você vai dar uma aula em cima de um risco no chão com pedra, porque a criança vai acreditar. A aventura está muito presente na infância, mas acredito que mais do que em qualquer outra idade, é um momento onde as atividades de aventura deveriam ser trabalhadas com mais intensidade. Então, eu já conversei com o professor Nicásio, eu acho um absurdo essa fragmentação,
porque as atividades de aventura, elas deveriam estar desde os anos iniciais até o último. E o que diferencia dentro dessa trajetória de tempo é a complexidade do conteúdo que você vai ensinar. Por exemplo, vamos pegar aqui o tema nós, por exemplo, você divulgou aí os livros, eu estou com um livro aqui de nós e amarrações. Eu não vou ensinar um nó complexo que está aqui no livro e tal para uma criança ali, mas eu posso começar uma atividade de aventura ensinando como amarrar o cadarço, e a partir dali é o início e vai aprendendo os nós simples, e lá no segundo, no ensino médio, por exemplo, eu já começo a ensinar outras amarrações, nó 8, azelha duplo, ou seja, qualquer conteúdo. Se você pega o slackline, nos anos iniciais você trabalha com risco no chão, até a pessoa conseguir andar com a fita, monta o equipamento, deixa a fita no chão, de forma com que a pessoa pise a fita, encosta no chão para testar o equilíbrio da pessoa, e a pessoa está andando ali com a fita no chão, por exemplo. Então, são todas as atividades. A escalada, você vai escalar no chão, você pode usar a escada. Então, a complexidade é que vai fazer diferença de acordo com a idade da criança. Eu acredito que essa era uma questão. Eu já quero aproveitar e responder a outra, que é em relação à segurança. Eu participo de um outro grupo de estudo e tinha uma pessoa lá que estava desesperada, falando assim, nossa, eu vou fazer uma atividade de aventura aqui na escola, e aí o diretor me questionou aqui quais são os riscos. Então, como é que eu coloco quais são os riscos aqui da minha aula de educação física? E aí a justificativa que os outros professores deram, que eu achei super pertinente, é a seguinte: o risco que tem para a sua aula de práticas corporais de aventura são os mesmos riscos que tem para qualquer aula de educação física, para aula de futebol. Então, aula de futebol, aula de vôlei, não existe risco para isso? E aí entra a questão também de conceito de risco e perigo, né? Porque o perigo, ele existe em qualquer tipo de prática. O perigo, ele está ali. O que vai acontecer é a gente trabalhar com os riscos, é minimizar os riscos, né? Que é um conceito que a gente usa muito nas práticas de aventura. E aí, quando a gente vai falar sobre risco e perigo, é isso. Você coloca, por exemplo, eu vou saltar de paraquedas. Qual que é o perigo? A pessoa morrer lá. E aí os riscos minimizados é o quê? Tem um paraquedas, o paraquedas reserva, um instrutor saltou com você, tem um acionador automático, ou seja, eu estou minimizando os riscos, minimizando a possibilidade de acontecer o perigo ali, que eu estou trabalhando com os riscos. Então, a lógica é mais ou menos essa, assim. Eu não sei se alguém quer falar outra coisa, senão eu vou ficar falando aqui infinito. Tá certo, obrigado, Marlon. Mas alguém gostaria de complementar alguma coisa? Ou posso passar? Só complementando, o Marlon falou de complexidade, e aí, há mais de 10 anos atrás, o Nicasso me fez fazer uma disciplina de teoria do pensamento complexo, que eu carrego comigo até hoje. Tem um amigo nosso, Andrezão, que fala que tem coisas vistas que não podem ser desvistas, né? Essa é uma coisa que foi estudada, não pode ser desestudada, então eu lembro de algumas coisas. Brincadeira. Mas aí tem um texto lá do Roger Kozelek, a história dos conceitos, e ele vem falar justamente isso. Em algum momento, a vida é tão complexa que não tem como a gente ficar categorizando tudo, mas que em algum momento a gente vai ter que organizar conceito para conversar com as pessoas. E eu acho que a base ela é um conceito, ela é uma forma de conversar com as pessoas de forma estruturada, e que tem coisas que fazem sentido, tem muitas coisas que não fazem sentido, como essa que o Marlon acabou de falar, especificar algum ano tal para colocar uma atividade de aventura, trabalhar isso com aquela criança e tudo. E aí, como eu falei, como a gente dialoga com a cultura, o formato que eu tento trabalhar é colocar no ano que a gente entende que tem que ser colocado, ou em todos que a gente acha que tem que ser colocado, e buscar um conceito ou uma justificativa a partir disso. Então, até brinquei com o Nicasso aqui, que às vezes eu faço isso pelo jogo. Jogos de aventura. O conteúdo é jogo, ok, mas está sendo trabalhado em atividade de aventura. Então, assim, tenta trabalhar isso no currículo, entendendo que, pelo menos eu faço isso, entendendo que o currículo é apenas uma forma de organizar as informações, não é que apenas eu estou diminuindo, não é isso, é que é uma forma de organizar e nesse sentido ele é orgânico, a gente precisa contestar algumas coisas e criar outros formatos para trabalhar a partir da cultura que a gente acredita, no contexto que a gente acredita, e ao invés de olhar para a base apenas como
um grupo de conteúdos que eu tenho que dar o check, eu acho que é mais olhar como educador, como professor mesmo, assim, que aí nesse sentido eu concordo muito com o Marlon, assim, que deu muitos exemplos de como ele vai lá e faz, né? Vai lá e faz e a coisa vai acontecendo. E por fim, também nesse período da época do pensamento complexo, uma palestra com o nosso querido Walter, assim, Walter Bratt, e aí esse era o tópico, assim, né? E eu lembro que surgiu aquela famosa pergunta, assim, essa teoria não se aplica à prática. E aí ele brilhantemente falou assim, ainda bem, né? Ainda bem que não se aplica, porque se a gente tivesse aqui num contexto de formação de professores, ensinando a aplicar a teoria, a gente não precisava formar ninguém, era só aplicar mesmo. Aqui a gente está na condição de professor justamente para analisar o contexto da complexidade e atuar como um intelectual capaz de mudar as suas condições de trabalho. Então, como é que eu vou inserir isso no contexto da EJA? Como é que eu vou inserir isso no contexto de adultos? Como é que eu vou inserir isso no contexto de crianças? Eu, particularmente, não tenho experiência com EJA, eu tenho experiência com adultos, mas eu tendo a achar que eu posso tentar ir lá e fazer dentro do contexto do EJA de acordo com o que eu faço em outros contextos com adultos, e talvez algumas coisas funcionem, outras não. E é assim que eu tenho feito, na verdade, com um lema assim, feito é melhor do que perfeito. Então, eu vou lá e faço, e essa aprendizagem da experiência vai trazendo alguns elementos. É óbvio que hoje eu tenho alguns mapas, igual o Marlon falou, tem uns mapas de risco, umas coisas que eu fui fazendo, e aí checklist, eu falo que eu esqueço porque eu esqueço mesmo, então tem um checklist antes de qualquer aula, qualquer evento, umas coisas que a gente vai fazer, que eu vou tentando colocar para não esquecer. Pô, itens de segurança e tudo chegou no nível até de alguns momentos a minha preocupação ser tão grande para montar um slackline para crianças assim que eu tinha que colocar no checklist o nó de backup. Então, tipo, não vai ficar nessa também não posso esquecer do backup. Aí se não desse para fazer o backup, também não faria aquele momento, aquela coisa ali naquele momento. Então, tipo, enfim, acho que é nesse contexto que eu trago também essas observações do professor atuar como um agente de mudança ali naquele contexto, fazer outras provocações também. E eu passo agora para o Nicásio, que vai falar mais desse contexto do EJA. Bom, então, acho que é importante a gente entender que são vários contextos diferentes da EJA, né? Porque você vai ter uma EJA que está separada ali com mais jovens, então, jovens que estavam no ensino regular e, de repente, foram empurrados, né? Semana passada eu tive a oportunidade de estar numa reunião em que o professor Yuri compartilhou, né? Porque atualmente eu estou na coordenação geral do projeto da EJA no Centro Pedagógico do Ensino Médio. Então ele vai compartilhar um pouco da experiência dele na rede municipal de Belo Horizonte, que é um pouco distinta, né, da rede da experiência que a gente tem no CP. E assim, eu acho que o Marlon foi muito feliz ao dizer, né, das preocupações que às vezes a gente precisa ter com as outras práticas corporais que estão ligadas com a educação física, porque o raciocínio é o mesmo. Assim, se eu vou dar uma aula de dança, eu tenho que estar preocupado em identificar quais são as questões importantes do ponto de vista do conteúdo, importantes do ponto de vista da relação desse estudante, mas do ponto de vista da segurança também da dança. Assim. Às vezes a segurança da dança vai estar na relação que o aluno está preocupado em, olha, eu estou com vergonha de dançar, e a gente está preocupado com a segurança física, trazendo isso do ponto de vista da prática de aventura, a gente vai encontrar com uma galera que vai subir num slackline que está montado a 1,5 metro de altura e vai travar, porque tem medo de altura, e a altura está posta ali, não é naquilo que eu, Luiz, me relaciono com a altura. Então, eu já fiz, né? Hoje não estou fazendo mais nada, na verdade. Highline. Então, se você sobe no slack, é 50 metros de altura, 70 metros de altura e está feliz. A pessoa, minha noiva sobe no slackline, passou ali de 1,5 metro, ela já vai ficar desesperada, né? Tem medo de altura. Então, isso tem uma relação com o cuidado que
que está implícito em qualquer aluno que a gente tiver. Com a EJA, na verdade, a minha preocupação não é na relação com a prática em si, né, das aventuras, mas da relação que o sujeito tem com o olhar sobre essa prática. Então, assim, que educação física foi que esses sujeitos tiveram na escola, né? E aí não é, eu não estou falando dos adultos mais idosos, porque a gente às vezes fala de EJA e fica pensando só nos idosos. Mas que educação física esses alunos que foram levados do turno da manhã para o turno noturno e colocados ali porque estão 2 anos atrasados e tal, né? Atrasados nessa lógica de normalidade de ensino. Que educação física foi que um adulto de 30 e poucos anos teve, e aí ele olha para as práticas de aventura, e ele fala assim, não, cara, a educação física era jogar bola, ou a educação física eu tinha que ficar correndo em volta da escola, né? Então, essa relação sujeito-prática, e aí eu tive o privilégio de trabalhar com o Bruno, que hoje é professor numa escola da rede privada de Belo Horizonte, foi o bolsista que eu orientei num trabalho com a EJA quando eu estava na coordenação da educação física, nesse projeto. E o Bruno, assim, eu junto na orientação, mas o trabalho é do Bruno. Ele desenvolveu o slackline, ele desenvolveu o parkour, ele desenvolveu, a gente organizou para fazer uma visita técnica numa academia de escalada. E aí você tinha na mesma turma alunos de 20 e poucos anos e alunos de 80. Assim, constituir uma relação do sujeito com a prática era o nosso foco naquele momento. A partir do momento que essa relação foi constituída, desenvolve, porque aí preocupação com a segurança você vai ter com qualquer idade, seja os pequenos ou seja os mais velhos. Bora para a conversa aí. Ótimo, Luiz. Obrigado aí, Luiz, Thiago, Marlon. Então, agora a gente vai passar, já adiantando aqui, agradecendo o pessoal que está na live pelas perguntas, né, pela participação. Então, a gente vai dar prosseguimento às perguntas, né? Então, eu vou utilizar aqui a pergunta da Tamires e do Paulo Santos, né? Que os dois estão tratando essa relação das práticas corporais de aventura e risco, né? Então, a Tamires traz para a gente, né? Dou uma aula em zona rural do norte de Minas, sem muita estrutura e sem muitas condições. Como trabalhar esse conteúdo nessa situação e quais os cuidados de segurança que vocês indicam que tenhamos para iniciar essa prática? Podem citar exemplos de acidentes, né? Importante, né? Saber o risco, né? Para poder se organizar também. E o Paulo Santos traz a seguinte questão: a educação física escolar vai além das possibilidades de práticas. Em uma escola pública, o parkour chama bastante atenção dos alunos. Como direcionar a prática do parkour com segurança, sem muitos riscos? Então, fica aberto para as respostas aí de vocês. Vou começar, então, aqui. Vou começar. Gente, é só pergunta. Vai lá, Marlon. Essa live vai acabar só 5 horas da manhã, se continuar desse jeito, que eu não quero sair, não. Eu quero ficar conversando sobre essas coisas, bicho. Verdade, verdade. Muito legal. Aqui, obrigado, Tamires, pela pergunta aí. Eu vou começar respondendo pela Tamires aí. Ela falou que trabalha em uma zona rural e tal. Velho, imagina eu trabalhando numa escola de zona rural, cara. E aí ela está perguntando como assim, aprimorar, né? Como ensinar essas práticas. E aí eu falo para ela o que eu falei para o Philip, quando ele começou a se envolver com isso. Eu falei assim, Philip, pratica, cara, vai fazer acampamento, vai escalar, você precisa de se envolver com essas práticas. A partir do momento que você começa a fazer com que esse conteúdo faça parte da sua rotina, você vai sentir segurança para poder transmitir isso para os alunos. Então, você, por exemplo, que mora numa zona rural, então você tem algumas facilidades para trabalhar com práticas corporais de aventura que, em contexto urbano, é praticamente impossível. Assim. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas olhando assim, de uma forma geral, a proximidade que você tem com os alunos, o ambiente mesmo, então, isso tudo facilita. E para você conseguir perceber isso, você precisa de se envolver com essas práticas, porque aí você vai começar a modificar o seu olhar. Eu gosto de dar o exemplo em relação ao parkour, porque às vezes eu chego numa escola, por exemplo, para dar um curso para professores, né, que eu ministro curso para professores em escola e tudo, e aí eles falam assim, aqui não tem lugar para praticar parkour, e eu chego na escola e vejo um parque, assim, de infinitas possibilidades. Então, não é aquele lugar apropriado para parkour, é o olhar
do educador ali, do mediador, é que precisa estar atento para perceber essas coisas. E nada melhor do que a prática para isso, né? Se ele estiver envolvido com a prática, automaticamente ele vai conseguir sentir, ele vai sentir segurança, vai se aprofundar, vai estudar. Por exemplo, participar dessa live aqui. O fato de vocês estarem aqui já está acendendo a semente em várias pessoas. Esse é o primeiro passo. E depois disso é começar a praticar e começar a se envolver. E aí eles falaram da questão de segurança, né? Nossa, como é que eu trabalho essa questão da segurança, né? É bem aquilo que a gente estava falando lá da relação entre risco e perigo. Olha só, se a gente falar de parkour, a primeira imagem que vem à sua mente são as pessoas pulando carro, casa, saltando prédio de um lado para o outro. Isso, quem faz esse tipo de prática é uma parcela mínima de praticantes de parkour, e mesmo assim é do altíssimo rendimento. A essência do parkour, ela começa muito antes disso. Então, se a gente estudar a origem do parkour, ela vem do método natural, ela vem de uma coisa que se chama art du combattant, que é a arte do combate militar, que as pessoas treinavam como preparar o corpo para sobreviver em caso de uma situação inóspita, ou de uma catástrofe, ou de uma emergência. Então, o treinamento começa por ali. Então, não é quem salta mais alto, não é uma competição de uma pessoa com a outra. Ah, eu sou melhor que você, eu pulo mais alto. Não. É uma questão interna, é a pessoa tentando trabalhar com os seus próprios limites, e isso numa perspectiva não de tentar, eu quero fazer igual aquele vídeo, né? Nada disso. É uma perspectiva diferente, então, de segurança. Então, eu consigo saltar daqui até ali? Não, então eu não vou fazer esse exercício. Então, a própria pessoa sabe qual é o limite que ela tem ali. Então, não sei se eu respondi ou mais confundi que eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Se alguém quiser falar outras coisas aí, vai fundo aí. Eu queria falar um pouco... como é que é o nome da professora que falou para falar de acidentes? Tamires Sandin. Falar. Então, pensa, você está organizando um jogo de rouba-bandeira. E aí os meninos vão embolar tudo. Aquilo que você não consegue prever ali é o também que você não consegue prever numa aula de atividade de aventura. Assim. Eu vou trazer exemplos eu mandei aqui no chat com o pessoal que a gente está conversando no paralelo também, para poder se organizar. Vou falar das tretas. Assim. Treta que você não consegue conceber, coisa que você nem sabia que existia. Então, em 2012, organizando um acampamento, acampamento, inclusive, foi a coisa que fez a reunião de educação física começar a bombar, né? Porque tinham reuniões periódicas lá com família e tal, e as áreas ficavam separadas em determinadas salas, e a família ia para conversar com o professor que queria. Quando eu cheguei na escola, não aparecia muita gente na educação física, inclusive eu podia ir embora mais cedo. Depois das primeiras ações de práticas de aventura, o Marlon foi lá nessa escola que ele estava desenvolvendo um projeto de extensão na UFMG com parkour e tal. As reuniões começaram a bombar, assim. Mas em 2012 teve uma família que veio me procurar quando chegou o momento das confirmações de quem participaria ou não participaria de um acampamento, para dizer assim, a fulana está muito desesperada para ir, a gente precisa dar um jeito dela ir e tal, porque todo mundo já tinha virado assim, essa coisa da construção da tradição, mas tinha 2 anos e já era tradição na escola, os meninos pequenos já começavam a discutir que ia ter acampamento no 9º ano. E ela queria de qualquer jeito. E aí eu tô assim, tudo bem, é aquela conversa, todo mundo que está no 9º ano pode ir. Aí a família, né, a menina falou comigo assim, não, ela tem fobia de inseto. Eu falei, oi? Assim, eu conheço fobia de escorpião, de aranha, de insetos específicos, mas qualquer inseto, qualquer inseto. E ela entrava em pânico, travava, uma coisa muito louca. Eu falei assim, borboleta? Formiga? Formiga. Então assim, e essa menina participou do acampamento, e eu passei 3 dias de acampamento, que já era uma coisa muito louca, porque eu ficava 3 dias com esses jovens no mato. E preocupado onde é que tinha uma formiga. Eu vou preocupar com cobra? Não, estou preocupado onde tem uma formiga, onde tem um negócio. E ao mesmo tempo você tem uma criança lá criança não, é jovem, que está no acampamento, e você faz uma fogueira, né? Leva bombeiro, trabalho junto com bombeiro nesse período e tal, dependendo das condições. E eles
fizemos a fogueira de segurança. Aí, de repente, a menina chega para mim, mostra os 2 dedos assim, fala, ô, professor, queimei. Falei, queimou como? Falei, eu peguei a brasa para ver se estava quente. Falei, cara, é um negócio muito louco. Então, assim, menino caindo no parkour, menino que caiu no slackline e aí, de repente, segura a fita, né? A primeira reação que você tem é meter a mão na fita e aí corta a mão porque acha que é porque aquilo é tecido, não vai cortar. Um conjunto de coisas, mas, assim, nada difere das outras práticas. Inclusive, as coisas mais sérias que eu já vivi, tive que socorrer aluno, foram jogando futebol. Futebol, inclusive na minha própria trajetória, né? O Thiago tá aí para falar de parafuso no futebol, mas eu acho que a gente entender a dinâmica do que é essa prática. Eu volto a isso. Se o Marlon começa a falar, e vai voltar nele aqui, sobre o que é parkour de verdade, na hora que eu tenho um entendimento do que é a prática e faço aquilo nessa direção, então tem, porque o salto não sei o que e tal. A aula mais emocionante da minha vida foi um aluno que teve paralisia infantil, andava com andador, e aí ele consegue fazer uma aula de parkour. E o Marlon está desesperado aqui, eu vou passar a palavra para ele. Não, eu foi emocionado com você que falar dessa aula. Conta aí para a galera isso, velho. Conta aí. Porque eu tinha uma certa dificuldade em todos os conteúdos, assim, porque a gente, quando acontece o processo da inclusão, né, você tem um aluno de inclusão, e provavelmente todas as salas têm um, e a gente às vezes não se dá conta, mas alguns escancaram mais isso, né, a nossa, vou chamar de incompetência, porque a gente não tem competência naquele momento para poder desenvolver uma coisa que acesse, né, esse aluno de forma melhor. Então, eu tinha um aluno que teve paralisia infantil, né? Teve uma formação dos membros inferiores e superiores, tinha dificuldade de caminhar, andava com andador, tinha dificuldade na fala. E, curiosamente, o momento em que ele se engajou melhor na educação física foi no parkour, onde o pessoal fica imaginando que é pular prédio. Então, em dezembro, a gente fez uma experiência numa formação sobre atividade de aventura, mas assim, a gente montou um tatame nessa aula. Eu falo a gente porque eu estava com estagiários, né, na época. E aí montamos lá um percurso, né, que na tradução literal seria o que é parkour, é um percurso, sai de um ponto para o outro, da sua forma mais adequada para o corpo. E ele foi seguir aquele percurso, assim, passar de um ponto para o outro e todo mundo parado assistindo aquilo. E quando ele termina, aí a gente faz um desafio. Fala assim, todo mundo vai passar o percurso aqui que o fulano fez. E aí, assim, sempre tem, né, os meninos que vão caçoar de alguma coisa. Professor, muito fácil. Eu falei assim, não. Você vai fazer a partir da experiência corporal que você viu ele desenvolvendo. Vamos nos colocar na figura dele. Então, assim, vamos fazer parkour para entender que parkour está ligado com o sujeito, aquilo que o meu corpo dá conta. Assim, não dá para dizer o que é fazer parkour do Luiz sair daqui e correr até 2 quarteirões em determinado lugar, se não for o Luiz falando, porque o Luiz sabe o que ele faz. E aí os meninos foram experimentar, que assim, muitos não conseguiram passar, né? Ou terminava e estavam cansadíssimos e tal, para o que ele faz com naturalidade, porque ele já reconhece o próprio corpo. Então essa relação de segurança está muito implicada no reconhecimento do que é a prática, né? Do que é a construção sobre aquela própria prática. Vai lá, Marlon. Não, nossa, daria para falar 1000 coisas aqui, mas eu queria só citar um outro exemplo aqui que eu acho muito engraçado. A Tamires falou assim, sobre acidentes que acontecem e tal. Cara, é bem o que o Luiz está falando. Todo mundo está sujeito a acontecer. Não é que você vai fazer as práticas de aventura e não vai acontecer nada na sua aula. Pode acontecer em qualquer aula, como em aula de futebol e tudo. Teve uma que aconteceu que foi muito engraçado. Foi um acampamento que eu organizei com os alunos. E aí, para organizar um acampamento, são muitas aulas, cara. E a gente ensina como é que monta barraco, o que tem que levar, o que não tem, tipo de roupa. E eu falei sobre o clorinho e tal. E aí, eu não sei o que aconteceu, a gente estava pegando a água, e aí o menino pegou a água do rio e estava tomando assim, aí eu vi uma menina chamando a atenção dele, você está tomando água assim? Aí eu falei, opa, tem que colocar o clorinho. E aí, você está tomando água assim? Cadê o clorinho? Aí o menino falou assim, já tomei. Ou seja, o clorinho é um comprimido que você coloca na água para dissolver e tal. O menino tomou o clorinho
como se, ou seja, ele meio que não, ou ele não foi à aula, ou ele não entendeu, e eu fiquei desesperado. Assim, o que fazer quando uma pessoa toma um clorinho? Eu sei que eu fiz o menino beber 1 litro de água, o clorinho para meio litro, eu forcei o menino a tomar 1 litro de água, graças a Deus não deu nada no menino, não sei, mas fiquei desesperado. Então, coisas acontecem durante a aula que às vezes a gente não sabe. O Nicasso, por exemplo, teve uma aula lá que ele, de parkour, vou deixar ele contar aí, que o menino quase morreu aí, e assim, foi Deus que salvou o menino. Conta aí, Nicasso, isso aí, já que é para falar sobre coisas que aconteceram, isso aí acho que vale a pena. Eu pensei que você fosse falar. Não, porque aí também o pessoal começa a desesperar, né? Você vai contando demais assim. Mas era um momento em que o Marlon estava desenvolvendo esse projeto de extensão e eu estava entrando no conteúdo de parkour e, curiosamente, tinha saído na TV UFMG uma reportagem sobre o parkour na UFMG e tal, e que o Marlon aparecia, ele dava entrevista e tal. E um menino levou para mim a reportagem mostrando, assim, professor, que legal aqui, tá tendo uma UFMG e tal. Eu falei, não, é esse cara que vai vir aqui. E aí os meninos ficaram desesperados, né? E aí teve um dia que o Marlon foi, e nesse dia eu só fazia uma introdução da aula e passava a aula para o Marlon. E o Marlon desenvolvia. Tinha 7 aulas no dia. Eu fazia a introdução, deixava rolar e o Marlon ia embora fazer o que ele tinha que fazer. E aí o que rolou? Na última aula, não sei porquê, aquele momento, né, cada um na sua religião e pensa assim, uma voz fala assim, vai lá ver o que esse maluco tá fazendo. E ele estava fazendo um percurso com os meninos pela uma casa que tinha lá na escola e tal. E um trecho em que ele passava com os meninos e as meninas, se tinha de um lado, né, daqui para cá, você tinha ali, sei lá, 1 metro de altura. Para o lado de cá, devia ter uns 6 metros de altura. E aí, fui lá e tô vendo aquilo, assim, normal, ok, né? Talvez eu fizesse um pouquinho diferente, mas estou aqui, tô assistindo, tá tudo normal. E quando eu assusto, o menino cai de ponta, assim, ó, pelo lado. É lógico que ele caiu pelo lado de 6 metros, né? Não caiu no lado de 1 metro. Caiu de ponta pelo lado de 6 metros. Aí eu corri, peguei ele pelo tornozelo, assim, levantei o menino de volta. E aí, assim, os meninos ficaram enlouquecidos com isso. Mas, assim, são detalhes que a gente precisa ter atenção. Assim, um espaço é mais tenso do que o outro, você não vai usar aquele espaço, você não vai conferir se o espaço dá conta. Mas tem coisas que não estão sobre o nosso domínio. É isso que é o mais importante. Assim. Das coisas que não estão sobre o nosso domínio e tentar identificar isso. Né? O Marlon estava em um outro acampamento, e aí não era acampamento de aluno de escola, era aluno da graduação, em que o menino levou uma barraca muito ruim, né? A gente faz uma conferência das barracas antes, ele acabou não levando ela, bateu uma foto, mostrou a marca, falou. E aí eu falei assim, não, essa barraca é boa, né? Tá ok, tá todas as coisas certinho e tal, mas não falou que não estava fazendo manutenção da barraca, que a barraca tinha não sei quantos anos. Choveu, né? Lá no Pico da Bandeira também. Um frio gostoso, né? Na casa dos 6 graus ali de noite, com chuva. E aí o menino percebeu que a barraca estava deixando a água entrar e fazendo uma pocinha d'água lá dentro. E aí ele vê a pocinha e tinha lugares, né? Tinha lugar na minha barraca, tinha um outro espaço para poder ir, a gente podia fazer um remanejamento das pessoas. Ele, ao invés de sair da barraca ou procurar um canto da barraca que não tinha, ele rolou para dentro da poça e ficou quieto na poça. Eu tive que atender o menino com o princípio de hipotermia na madrugada. Então, assim, são coisas que às vezes a gente imagina, não vai acontecer porque é um aluno de graduação, uma coisa assim. Mas o que a gente tem que fazer é minimizar o risco. Assim. Dar aula de parkour no chão, se for o caso. Né? Vamos seguir aí para a prosa, não ficar só nessa questão dos riscos. Tá ótimo. Vamos lá. A gente tem bastante pergunta e o tempo está curto. Né? Tá. Então, eu vou emendar umas 3 perguntas aqui de 3 temas diferentes. Aí vocês ficam à vontade para se organizar quem vai responder qual e em qual sequência, tá? Vou começar aqui com o Leandro Oliveira e com a Isadora França, que eles vão fazer perguntas relacionadas a práticas corporais de aventura e inclusão, né? Então, o Leandro traz aqui, né? Como vocês tentam inserir as pessoas com deficiência nessa temática da educação física
e principalmente em atividades de campo, né? Então, a gente falou aí de camping, né, de trekking, de corrida de orientação, né? Então, como vocês pensam nessa relação? E, ao mesmo tempo, a Isadora pergunta, né? Também gostaria de saber como vocês pensam nessas aulas com turmas que têm crianças, adolescentes e adultos deficientes. Como pensam na inserção delas? Aí, depois disso, então fechou esse tema da inclusão. Aí, depois disso, vem o João Castilho, né? Vai fazer uma pergunta mais relacionada à elaboração de projeto, em relação com pais e alunos, né? Ele perguntou, vocês encontraram alguma dificuldade de implementar essas práticas por parte dos pais ou dos alunos, né, que tem essa relação aí, até mesmo que a gente encontra alguns momentos na dança, né, de negação, de não querer fazer a aula, né, então, dentro dessa relação. E o Felipe, né, que o Nicásio comentou dele, né, do acampamento, também fez uma pergunta. Na verdade, antes ele fez um comentário, né, ele falou, sou fã incondicional desses caras, Luiz, Nicásio e Marlon. A pergunta é, muitos professores acham que é impossível trabalhar com as práticas corporais de aventura, porque não tem vivência na área. Eu mesmo pensava isso antes de conhecer o Luiz. Ele coloca um RS de risada. Qual caminho vocês indicariam para esses profissionais começarem a trabalhar as práticas corporais de aventura na escola? Né? Então, essa relação de proximidade com as práticas corporais, né? E dessa experiência de relação com o professor, né? Que não tem um contato muito próximo, né? Então, vou colocar essas três aqui, aí vocês ficam à vontade para responder na ordem que acharem melhor. O Tiago vai começar, tá bom? Com você a palavra aí, Tiago, fica à vontade. Não, então, beleza, vamos lá. Em relação à inclusão e a outra questão de aulas que tem bastante público diferente envolvido, criança, deficiente, tudo, eu acredito que, nesse breve comentário, assim, a questão ela é quase, o pensamento de construção é quase o mesmo, assim, que é tentar entender como que aquela pessoa, dentro da particularidade dela, ela pode ser inserida naquele processo. Então, depende do tipo de limitação, do tipo de deficiência, e aí eu acho que o papel do professor mesmo é fundamental, porque é a pessoa que está ali no cotidiano com aquela pessoa. Então, quando eu já tive umas 2, 3 experiências nesse contexto assim, tentei o máximo me aproximar de um contexto do que aquela pessoa ela conseguiria realizar e o que ela não conseguiria realizar, mas de uma forma que ela se sentisse partícipe mesmo do processo naquele contexto ali, até mesmo quando envolviam crianças e adolescentes e um projeto do segundo tempo, que eu trabalhei muito tempo, antes era esporte solidário, depois segundo tempo, e aí tinha diferentes tipos de deficiência, tinham diferentes tipos de especificidades mesmo, então tentava criar isso dentro do processo. O meu exemplo é mais com corrida de orientação, então às vezes a pessoa ela ficava num ponto de controle, num posto de controle, às vezes ela ajudava a equipe na navegação, então a equipe entendeu que a navegação seria com ela, então todo mundo iria até lá, então, mas tentando fazer de uma forma em que também não fosse uma forçação do tipo, estamos construindo isso porque a pessoa tem essa limitação e tudo, e como também já pessoas que se deslocavam com muletas e tudo, até mandei uma foto aqui de um aluno até que ele participou, né, num contexto da corrida, assim, realizando algumas atividades as quais ele conseguia fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto, é pensar mesmo e fazer de acordo com aquilo que o educador, que o professor, ele tem em relação ali com a sua prática. Em relação a outra pergunta, de fato, experiência, eu acho que aquele mote, feito é melhor do que perfeito, então a natureza e o espaço de sociabilidade não tem muito como a gente se estar numa condição de experiência, você vai fazer, na verdade a gente nasceu, a gente faz parte como organismo desse contexto, então a gente pode trabalhar isso. E, enfim, riscos eles são iminentes mesmo, mas eu concordo até com os comentários anteriores, acho que os mesmos riscos que existem para qualquer outra prática já institucionalizada da educação física a gente tem, para as atividades de aventura, sem dúvida nenhuma, o futebol é muito mais arriscado do que qualquer prática de aventura na natureza. E em relação aos riscos assim, de projetos que você perguntou, com pais, cara, enfrentei muito isso, assim, muito. Haja bilhete para pai, haja
circular, e lá atrás mesmo, 2005, 2006, assim, participei antes daquele primeiro acampamento, por volta de umas 4, 5 reuniões com pais, assim. Acho que eu nunca assinei tanto documento na minha vida, assim, que eu não tenho nem ideia do que era. E que isso, assim, isso assado, um tanto de recomendação e uma série de coisas e tudo. E aí, eu acho que as dificuldades elas foram muitas nesse contexto, e a gente acreditava muito no que a gente estava querendo apresentar, conversou muito com os alunos, teve um papo reto, assim, bastante nesses aspectos, assim, a gente acreditava que ia ser positivo para um processo de formação, assim, acreditava muito na experiência, e conversou, fez os acordos, estabeleceu, assim, quem que seriam, inclusive, as lideranças internas para a gente conseguir desenvolver as atividades, e apresentou isso para os pais, apresentou isso para a gestão da escola, mas, de fato, nós tivemos muito um friozinho na barriga mesmo, tentando preocupar com todos os detalhes, e alguém perguntou também, mas como é que vocês iniciariam isso? Uma dica para quem não trabalhou com isso, trabalhar fazendo. O processo didático da aula é o mesmo, assim, eu tento colocar isso, testar pequeno, vou levando ali com os alunos, tento colher aprendizados daquela experiência ou daquela aula, enfim. Acho que é fazendo, não tem uma outra forma de dizer assim, tem um formato aqui que funciona muito bem. Eu compartilhei algumas coisas de como eu faço, mas o Nicasso faz de outra forma, o Marlon faz de outra forma, então a gente vai fazer, e eu acho que é esse aspecto. Agora, se conforta as pessoas que estão perguntando, assim, um grau de, como é que eu vou dizer, de subversão em alguma coisa que você quer inserir, ele é necessário, não tem jeito. Um pequeno grau de subversão, assim, vai fazer uma coisa que não é o convencional, esse frio na barriga, essa coisa, ela faz parte, assim. Então, é tentar mapear isso e desembolar. Acho que eu já falei muito aí, eu passo para o próximo. Beleza, obrigado, Thiago. Como a gente está com o tempo curto, né, já está quase dando as 1h30 que a gente se planejou, né, a gente entende que nesse tempo de pandemia todo mundo está envolvido em várias lives, né, ficando sentado o dia inteiro, né, então a gente não pode estender muito essa prosa, né. Então eu vou só fazer mais uma pergunta que é mais direcionada para o Marlon, e aí depois o Marlon pode responder, ou quem quiser mais complementar alguma coisa, e aí a gente encerra, né, a nossa live, né, e é claro que vai abrir espaço para muitos outros diálogos, né, depois a gente vai compartilhar com vocês aí o contato dos professores, para poder entrar em contato com eles, né, e-mail, né, se tiver alguma dúvida, e até mesmo aqui na página do Pensando, vocês podem fazer perguntas posteriores, né, para a gente poder dialogar também nessa relação das práticas corporais de aventura e escola, né. Então, a Patrícia Ferreira fez a pergunta aqui, né, Marlon? Você disse que uma escola em que teve alguns problemas com a associação do parkour com dar habilidades a pessoas para roubarem, como abordou a comunidade que veio com esse tipo de comentário preconceituoso em defesa da modalidade que estava ministrando? Então, acho que é um papo bacana também, né, de abordar essa relação, né, étnico-racial, né, e as práticas corporais de aventura. Né? Então, passo a palavra para você, Marlon, que aí você fica à vontade para responder as perguntas anteriores, e se quiser complementar mais alguma coisa, e a pergunta que eu fiz agora, você fica à vontade, tá bom? Vai lá. Beleza demais. Nossa, parabéns por essa pergunta, eu gostei bastante. Eu quero só reforçar um ponto que o pessoal falou aí sobre o conselho, gente. Aqui o papo está muito bom e tudo, mas assim, não dá para a gente responder tudo, né? Mas o principal conselho é o que já foi falado aqui, o Thiago falou, pratica, gente. Vai lá, brinca de slackline, escala. À medida que você vivencia isso, automaticamente você vai se sentir seguro para poder colocar isso em prática. E em relação às pessoas com deficiência, como eu tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia, lá eu trabalhei com rugby de cadeira de rodas, rugby adaptado. Então, e as práticas de aventura lá, o pessoal de cadeira de rodas salta de bungee jump. Então, é cabuloso lá o que as pessoas fazem em termos de esporte de aventura. Então, em termos de estrutura, o Brasil, o nosso país, ainda carece de muita coisa, cara. Então, isso vai da criatividade do professor para poder saber como é que ele vai fazer as adaptações na aula dele. E, para isso, novamente, tem a prática, a vivência. Não é lendo o manual, não é a gente falando aqui que a gente vai trazer a solução. Você que vai buscar suas estratégias.
né? Mas aí, respondendo essa pergunta do preconceito, eu vou trazer um dado aqui, porque olha só o que acontece, vou trazer uma informação mais recente. Eu coordeno um projeto na Secretaria de Esportes aqui de Belo Horizonte, né, na Secretaria Municipal, conforme eu falei, que a gente com práticas de skate e parkour. E nesse projeto a gente atende adolescentes de medida socioeducativa, ou seja, adolescentes que cometeram crimes e estão em processo de reabilitação, né? Então, são adolescentes de medida socioeducativa. Quando a gente apresentou esse projeto, nossa senhora, cara, a primeira coisa que o secretário falou foi isso, falou assim, gente, nós estamos lidando com bandido, vocês vão ensinar bandido parkour? E aí, como lidar com essa situação? Se você não conhece a prática, se você não estuda, se você, por exemplo, se você não estiver assistindo essa live aqui, como que você vai se apropriar desses conhecimentos para poder contra-argumentar? Então, a melhor saída é entender sobre o assunto mesmo, é pesquisar. E como pesquisar sobre os determinados assuntos? Porque hoje em dia a gama de informações na internet é infinita. Se você digitar parkour, vai aparecer 1 milhão de coisas. O problema não é achar informação, é direcionar como que a gente estuda isso. E aí, em relação ao parkour, é entender a origem do parkour. Qual é a história do parkour? Como que isso começou? Porque se a gente parte do princípio da origem do parkour mesmo, que é o método natural, que é um treinamento voltado para o corpo, que é um treinamento quase marcial, então exige disciplina, regras e estilo de vida. Então, são vários elementos que envolvem o parkour, que não é só simplesmente saltar as coisas. Era o que acontecia, eu também venho da arte marcial, eu entrei na educação física por causa da arte marcial. Eu sou professor de judô, sou instrutor de kung fu também, e uma das coisas que aconteciam também, quando a gente começou a incluir projetos sociais de arte marcial em aglomerados, ou então dentro de penitenciária, o pessoal falava assim, você está ensinando bandido a lutar? E aí o que aconteceu? No início tinha um embate forte, mas depois eles viram que a arte marcial recuperava essas pessoas. Vou usar essa palavra recuperar, muito estranho, mas assim, a arte marcial não estava ensinando o bandido a lutar para bater em policial, como eles imaginavam que fosse. Muito pelo contrário, ensinava disciplina, valores, respeito, entendimento de hierarquia e tantas outras coisas. E aí, o que acontece? Se você estudar a essência do parkour, a origem do parkour, você vai ver que tem muita semelhança com a arte marcial. E aí, quando você apresenta o parkour por meio dessa visão marcial, aí a pessoa já entende. Quando eu apresentei o parkour, ele nem ia passar no projeto. Quando eu fui lá para falar sobre o parkour, ele foi a primeira pauta. Eles falaram, nossa, então o parkour precisa de entrar, porque tem essa questão da disciplina, do respeito, do cuidado com o próprio corpo, do respeito ao patrimônio público. Porque o que acontece com o parkour hoje em dia? Muitas pessoas olham o vídeo lá na internet e vai sair pulando as coisas aí na rua, vai pular carro dos outros, vai estragar o patrimônio público. E o conceito do parkour, na essência, fala o contrário disso. Fala, não, eu tenho que observar se eu posso treinar parkour nessa cadeira aqui. Porque se eu não treinar direito, eu vou quebrar essa cadeira. E então, eu não posso treinar aqui. Então, o adolescente ele aprende a respeitar o espaço, a respeitar o próprio corpo, né? Entender o limite do próprio corpo, entender o limite, respeitar o corpo de quem está ali, do grupo, né? Então, são vários conceitos dentro do parkour, por exemplo, que a gente ensina, a gente compartilha, né? A gente faz essa troca, e quando você argumenta por meio disso que eu apresentei aqui, a pessoa entende, fala, então parkour é isso também. Aí você fala, não, ele é muito mais isso do que simplesmente pular as coisas. Pular as coisas está lá no final. Então, em relação ao parkour, basicamente é isso. E complementando a pergunta anterior, né, eu lembro que você falou, tem uma coisa que eu não queria deixar passar batido, porque falou assim, uma pessoa perguntou aí se os pais, ou então algum aluno tem alguma coisa contra, né, os esportes de aventura, as práticas de aventura. E aí uma coisa que eu percebi, e que o Nicásio trabalha muito isso, eu acredito que o Felipe também faz isso, o que a gente conta muito é com a autonomia do aluno
nessas atividades. Assim. Então, se você vai organizar um acampamento, uma coisa é você contratar uma empresa para organizar um acampamento e levar um monte de aluno leigo para acampar. Ou seja, você está contratando uma empresa, semana que vem nós vamos acampar, então mês que vem. Então, a empresa é totalmente responsável por tudo que aconteça. Quando a gente fala de contexto de acampamento na escola, ou parkour, ou atividade em altura, a gente não está contratando uma empresa para fazer isso com os alunos. Então, é todo um processo, né? São meses de aula, entendendo como que funciona, então há um acordo com os alunos, então a gente parte do princípio que os alunos também estão cru e a gente vai construindo isso. Quando a gente fala de acampamento, fala de parkour, fala de slackline aqui, né? Porque segunda-feira você vai chegar lá e vai colocar uma fita de slackline e todo mundo vai andar. Então, são processos que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, acho que isso aqui tem que ficar claro, né? E é assunto para a gente discutir nas próximas reuniões que possam vir aí para frente, né? É isso. Passa a palavra aí para o Luiz. Eu vou tentar ser muito rápido, que a gente já está no tempo aqui. Primeiro, eu queria voltar na questão dos alunos com inclusão, que eu já não lembro mais quem foi que perguntou aí, o que a gente faz, né? Quais são os processos. Assim, o primeiro ponto, para mim, sempre foi acessar esse aluno, essa aluna. E aí eu vou trazer o exemplo de um aluno em Ouro Preto, que era deficiente auditivo, surdo, e assim, eu me vi em algumas situações em que eu não sabia o que fazer, aí eu lia, aí eu assistia documentário, e aí, assim, a solução para mim foi chegar para ele, fulano, e aí? Como é que eu vou conseguir fazer as coisas aqui? Então, assim, eu lembro de uma situação, de uma atividade de parkour, né, que a gente estava desenvolvendo dentro de um ginásio, e eu queria gritar ele desesperadamente, assim, né? Aquele raciocínio maluco, você vê o aluno, ele está fazendo um negócio que não é para fazer daquele jeito, você vai gritar. Assim, eu vou gritar ali o dia inteiro, ele não vai me ouvir, ué. Ele é surdo. E aí, terminou, falou, tudo aconteceu normal, ele vira para mim e falou, professor, quando você quer me chamar a atenção, né? Ele tinha um intérprete lá dele na situação, né? Às vezes o intérprete ia, não ia, porque tinha que atender um grupo muito grande na escola. Quando você quer falar comigo, percebe se tem alguém de frente para mim, porque eu tenho uma sensibilidade maior para poder ver movimento. Quando alguém tenta chamar minha atenção com movimento, automaticamente eu olho. Então, assim, é ele me dizendo como que eu vou me comunicar para poder fazer coisa fora da escola, né, com esse aluno. E eu falei assim, olha, é uma limitação minha, eu preciso que você fique perto de mim, porque isso vai me tranquilizar. Então, o diálogo com o aluno, né, e aí, às vezes, você vai ter um aluno que não fala, né? Até ano passado, eu tinha um aluno que teve paralisia cerebral e não fala nada. Assim, a comunicação dele é gestual, mas não é nenhuma comunicação objetiva como a gente está acostumado. Então, você precisa aprender a entender esse aluno. Mas até esse aluno vai te dizer o que é possível para ele. Esse aluno fez aula de parkour, junto com a turma, a gente se esfregando no chão, mas... Então, assim, primeiro, leia. Depois, dialogue com o seu aluno, que é ele que vai te contar a melhor forma de fazer esse movimento. E só para ir na direção da pergunta do Felipe, né? Assim, como é que a gente fala para quem está começando esse processo? Quem tem a possibilidade de remeter a uma universidade, então, assim, quem está em Belo Horizonte pode ir dialogar com o FMG, dialogar com outros espaços de formação, dialogar com coisas da prefeitura, que tem curso de formação, procura esses espaços. Quem não tem, procura os seus pares. Assim, vai dialogar, vai constituir espaços de pesquisa junto, e pesquisa não pesquisa, né, numa perspectiva acadêmica bruta, mas pesquisa sobre o próprio fazer docente. Então, eu vou ler sobre o que eu estou fazendo, vou ler sobre aquilo que eu perspectivo fazer no futuro, e vou constituir um processo de formação que vai dialogar com a academia, né, naquilo que o Thiago falou ali, né, citando o Walter Bracht no momento em que ele teve aqui na UFMG. Não é que eu vou pegar a teoria e vou aplicar ela na prática. Eu vou refletir sobre aquela teoria e vou desenvolver na minha prática. E fica muito mais fácil refletir isso na medida em que eu vou lá e converso com o Marlon. Não porque o Marlon é um expert nas práticas de aventura, ou no esporte, ou na luta, ou na dança. Porque o Marlon é um professor que está na escola, ou eu vou conversar com uma outra professora que está na escola. Eu vou dialogar e tentar me formar. Se eu tenho outros espaços que isso
está mais institucionalizado, excelente, eu vou para esses espaços também. Mas reconhece o seu par como possibilidade de formação também, que você dá um passo bem legal, assim. E eu só para fechar, assim, desse negócio das famílias, assim, eu lembro, tem muito marcado para mim, um acampamento também, que o pai ou a mãe chegaram na reunião, assim, depois da reunião, que era todo mundo, e vieram assim, nossa, a gente gosta muito do seu trabalho, já era o segundo ano que eu estava dando para a filha dela, e a gente gosta muito do trabalho, muito legal, assim, mas aqui, ó, se ela nunca mais acampar, a culpa é sua. E aí eu fui para casa com aquele peso no coração, falei assim. Aí depois, na hora que eu deitei, acordei no outro dia, sabendo assim, dos cuidados, da organização para poder fazer as coisas, me deu muita vontade de encontrar. Eu até fiz isso depois, mas eu queria ter feito antes do acampamento. Falei, se ela quiser acampar toda hora, a culpa também é minha, mas aí eu sei que se vira. Então, assim, o Thiago já falou, né? A gente dialoga com as famílias, tenta fazer o máximo para demonstrar a fundamentação desse trabalho, uma organização, e quando você faz isso de forma sistematizada, buscando fundamentar seu trabalho, estudando para aquilo o tempo inteiro, você vai acabar convencendo a família, né, de que aquilo é uma coisa legal. É isso. Ótimo. Então, já encaminhando para o final, né, dessa prosa, desse diálogo, né, do projeto Papo de Escola, né, a gente, pensando como um todo, né, gostaria de agradecer os professores, né, pela participação, o Thiago, o Luiz e o Marlon, né, e é claro que a gente entende que essa conversa não acaba por aqui, né, são diversos outros temas que a gente consegue dialogar ainda, né, e mais uma vez trago, né, o Pensando como um espaço de diálogo, né, e reafirmar, né, essa experiência que o Novo tanto traz, né, como esse componente importante, né, para a formação inicial e para a formação continuada, e a importância de trazer os pares, né, para a nossa proximidade e para o nosso crescimento profissional, né, e nesse sentido, já quero anunciar para vocês a live da próxima semana do projeto Papo de Escola, que vai ter como tema as danças e escola, que vai ocorrer no dia 4 de 6 de 2020. Né? Logo, logo a gente vai estar divulgando aí o banner, para todo mundo saber e se organizar nos horários direitinho. Né? Mais uma vez agradecer a participação de todo mundo que está aí com a gente até agora na live, né? Passamos alguns minutinhos nessa resistência, né? E mais uma vez, esperamos que todos se cuidem, né, nesse momento de pandemia, né? Continuem em casa, que é um momento bem delicado para os profissionais, mas para a saúde de todo mundo também, né? Alguns professores gostariam de trazer mais alguma fala, fazer algum encerramento? É só agradecer, falar que foi bacana, é sempre bom poder conversar com o Marlon, Thiago, Leandro, e dizer que, assim, para quem mandou pergunta, mandou coisa aí, ficar à vontade, né? O Felipe está lá na live também, sabe que posso demorar um pouquinho, mas estou super disponível para quem precisar aí e quiser conversar. Um abração para todo mundo. Aí, galera, eu também, quem quiser falar comigo já sabe, muito fácil aí, ou vai lá no direct mesmo pelo Instagram, né? Vai estar aí, bravaventure.com.br, o site, tem o Instagram Brava Venture também, e aqui no Facebook. Quero só mostrar a cara dos livros aqui, que eu separei, já que eu tirei da minha prateleira, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, livro de nós, livro de escalada, para o pessoal que fala que não tem, né? Manual de campismo específico para camping. Todo mundo já ouviu falar do Iberê? Tem muita experiência, muita coisa legal que ensina a fazer telescópio, um monte de coisa bacana. Essencial para o professor de educação física trabalhar com atividade de aventura. O livro perigoso para garotos. Esse livro aqui é muito top. Tem muita coisa bacana aqui. E para fechar, o livro das garotas audaciosas. Olha só, tem uma menina de kimono aqui quebrando pau. Então, velho, isso aqui é o básico, que tem muita coisa legal aqui para fazer. E é isso. Beijo para vocês aí. Valeu. Muito top. Muito bom, gente. Obrigado também. Ô Marlon, vou querer uns livros desse aí. Valeu demais. Um abraço para todos e todas aí. Foi muito bom. Somos dois. Já vou querer vários emprestados com o Marlon aí. Já pode mandar pelo correio. Aproveitar o isolamento para poder ler, né? Então é isso, pessoal. A gente agradece a participação de todos,
né, nessa nova empreitada do Pensando, que é o projeto Papo de Escola, né? E até a próxima, semana que vem, dia 4/6, relacionado às danças e escola, tá bom? Muito obrigado e até mais, galera. Valeu! Oi! Tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Ah, mais uma coisa. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!